Tenho 23 anos. Moro em uma vizinhança bem segura e normalmente sempre tranco as portas de casa. Ontem à noite, aparentemente não tranquei. Eu tinha acabado de levar meus cachorros para fora, para eles fazerem suas necessidades uma última vez antes de ir dormir. Depois que voltamos para dentro, eu estava desligando a TV e as luzes, quando um dos cachorros começou a rosnar. Eu não estranhei muito, porque às vezes ele faz isso quando alguém passa na frente de casa. Então ouvi a porta da frente abrindo e alguém entrando. Meu cachorro começou a latir, e meu outro cachorro que adora pessoas veio correndo de outro cômodo para receber o nosso convidado. Muito rapidamente, eu processei o que estava acontecendo e falei: Mas quem é você? Ele estava em pé, parado na sala. Um cara de uns 20 e poucos ou 30 anos. Era alto e magro. Foi mal, acho que eu errei o lugar. Ele parecia realmente confuso. Então respondi: Errou sim. Será que você pode se retirar? Ele se desculpou e disse que estava procurando a casa de um amigo, e acidentalmente entrou no lugar errado. Eu perguntei sobre a casa que ele estava procurando, e ele me falou o número de uma casa que ficava um pouco para lá da minha. Como eu conheço o pessoal que mora lá, fiquei mais aliviado. Ele se desculpou novamente e saiu. Parecia uma pessoa tranquila, que não oferecia nenhuma ameaça, mas mesmo assim eu ainda estava meio assustado. Hoje pela manhã, eu estava pronto para rir do que tinha acontecido. Eu planejava contar para os meus vizinhos, um casal já nos seus 30 anos. Eu não os conheço tão bem, mas sempre que os encontro nos cumprimentamos e conversamos um pouco. Por sorte, encontrei com um deles quando levei os cachorros para fora. Eu não queria parecer nervoso nem assustado com o que aconteceu, então eu tentei falar de forma natural. Acho que vocês já ficaram sabendo, mas um amigo de vocês me visitou de surpresa ontem à noite. Meu vizinho me olhou com um olhar meio confuso e respondeu: Como assim? Que amigo? Ué, seu amigo. Ele entrou em casa ontem por engano, achando que era a casa de vocês. Meu vizinho ficou em silêncio por um momento, e então ele falou: Olha, cara, não quero te preocupar, mas eu não faço ideia do que você está falando. A gente não estava esperando ninguém ontem à noite. Eu moro no Oregon do Sul, nos Estados Unidos. Um lugar maravilhoso no oeste, preenchido pelas florestas mais bonitas que você pode encontrar. A floresta nacional que fica perto de onde eu moro, eu conheço como a palma da minha mão. Conheço muitas histórias antigas, sobre lugares no meio do nada com nomes estranhos. Isso me atrai bastante para explorar esse tipo de lugar e sentir a nostalgia que essas histórias causam. Essas matas também escondem coisas bem estranhas. A população local conta sobre como pessoas frequentemente desaparecem por ali. Às vezes, sob a influência de drogas. Outras vezes, vítimas de crimes. E até mesmo caçadores e trilheiros que se aventuram floresta adentro e nunca mais são vistos, desaparecendo sem deixar rastros. Eu cresci caminhando nessas matas praticamente todos os dias. A história que contarei agora mudou meus sentimentos por essa região. Meu colega de quarto e eu saímos de casa no carro dele, para caminhar em um lugar que é basicamente um brejo, uma área pequena de um pântano no alto das montanhas. Existe uma estradinha para entrar e outra para sair. Enquanto subíamos a montanha, a chuva começou a apertar. Havia chuviscado o dia todo, mas quando você mora nessa região, você se acostuma e isso acaba não te impedindo de sair de casa. Então finalmente chegamos ao brejo, e era hora de explorar. Nós caminhamos pela trilha, e conforme admirávamos as antigas árvores que rodeiam esse brejo, o vento começou a ficar mais forte. Uma tempestade estava chegando. As árvores começaram a chacoalhar fortemente, estalando e fazendo um barulho assustador. Como a situação já não parecia segura e não havia abrigo por perto, decidimos que era hora de ir embora. Nós caminhamos de volta ao carro e ficamos muito aliviados quando entramos nele, protegidos da tempestade. O carro estava estacionado em um retorno apertado ao lado da estrada. Ficamos sentados no carro por um tempo, enquanto tirávamos nossas jaquetas e ligávamos o ar quente, nos preparando para ir embora. Nesse momento, uma caminhonete encostou. Durante uma tempestade, no meio do nada, uma caminhonete bem judiada chega e estaciona bem na frente do nosso carro, sem bloquear totalmente o caminho,
mas chegando cada vez mais perto. De repente, um homem grande sai pela porta do motorista, se vira e olha diretamente para nós. Devo admitir que esse foi o momento que mais tive medo em toda a minha vida. Eu sabia que algo estava muito errado. Ao enxergar seu rosto, eu tive uma sensação instintiva que era fugir ou lutar. Ele começa a caminhar até a traseira de sua caminhonete, e sem pensar duas vezes, eu começo a acelerar o meu amigo. Pelo amor de Deus, cara, liga esse carro, vamos vazar daqui. Ele liga o carro e começa a manobrar, quando de repente o homem tira um rifle do banco de trás da caminhonete. Foi aí que meu amigo pisou fundo e a gente voou para longe dali. Enquanto saíamos com o carro, o homem apontou a arma e ficou olhando diretamente para mim. Eu senti que ele estava praticamente me mandando uma mensagem com aquele olhar, dizendo que, por ele, meu amigo e eu teríamos morrido naquele dia. Eu nunca vou esquecer o rosto dele, nem aquele olhar. Então nós voltamos para casa e contamos o ocorrido aos nossos vizinhos, e então tentamos continuar o dia normalmente. Na manhã seguinte, quando entramos no carro para ir até o centro, a partida não funcionava. Frequentemente eu me pego pensando: e se isso tivesse acontecido aquele dia? E se o carro não tivesse ligado? E se aquela tempestade não tivesse nos espantado daquele brejo? Essa história aconteceu durante a minha época da faculdade. Eu estava em casa no verão, trabalhando. Meu namorado também estava na casa dele durante o verão, morando com os pais. Ele morava a mais ou menos 1h30 de viagem da minha casa. Finalmente chegou o dia em que nenhum de nós dois iria trabalhar. Então ele veio em casa para passar o dia comigo. Nós estávamos guardando dinheiro para o ano letivo seguinte, então estávamos tentando não gastar. Acabamos almoçando e jantando junto com a minha família, na minha casa. Após o jantar, decidimos tomar vaca preta, uma mistura de sorvete com refrigerante, e ir até o parque estadual local, onde os casais de jovens sempre iam. Precisávamos ficar um pouco só nós dois. Estacionamos e caminhamos até um lugar onde ficam várias mesas de piquenique, em meio às árvores. O estacionamento estava bem iluminado, mas no lugar onde ficam as mesas estava meio escuro, por causa da mata que rodeia o lugar. O lugar era bem conhecido para nós. Já ficamos nessas mesas muitas vezes até tarde da noite. Por alguma razão, eu comecei a me sentir meio estranha sentada ali no escuro. Então, quando outro casal saiu do meio das árvores e começou a se preparar para sentar por ali, a gente voltou para a caminhonete do meu namorado. Meu namorado ligou o rádio e ficamos sentados um pouco, um na companhia do silêncio do outro, tentando tomar nossas vacas pretas antes que derretessem muito. Estava bem calor, então deixamos os vidros abertos. Depois de um tempo, o casal que tínhamos visto saiu e foi embora. Olhando ao redor, percebi uma coisa estranha. Normalmente, sempre havia pelo menos meia dúzia de carros estacionados nesse lugar. Quase todas as noites era assim, mas naquela noite só tinha gente. Fiquei um pouco encanada, mas continuei com meu sorvete. De repente, me senti muito mal, muito pior que antes. Senti os pelos da minha nuca arrepiando, e tive aquele sentimento de que tem alguém te olhando quando você pensa que está sozinho. Começou com esse sentimento e foi piorando. Eu estava com um instinto que me dizia para correr, para ir embora dali. Então olhei para o lado e vi que meu namorado também estava olhando ao redor, com um olhar muito preocupado. Perguntei se ele estava se sentindo mal, e falei que ele parecia meio inseguro. E ele respondeu com um empático: "Muito. Tô com uma sensação muito estranha. Vamos embora daqui." Ele deu a partida na caminhonete e saiu pela estradinha do parque. Antes de continuar para a saída, ele tinha que fazer uma rotatória de retorno, pois estávamos do lado da estrada que entra no parque. Na volta, quando passamos em frente onde estávamos estacionados, vimos um homem saindo do meio da mata. Isso tudo aconteceu em uma quarta-feira. Mais ou menos uma semana depois, alguém encontrou corpos naquela mata, perto de onde estávamos sentados nas mesas de piquenique. Quando o crime foi solucionado, ficamos sabendo que o culpado era um homem que vivia em uma cabana na propriedade. Ele trabalhava no parque, na parte de manutenção,
e matou as vítimas na noite do sábado da mesma semana que visitamos o parque. A foto do assassino que saiu no jornal mostrava o mesmo homem que vimos sair da mata e ficou nos olhando quando íamos embora.